Na verdade, foi descoberto que a Televisa chegou a reprisar Chaves e Chapolin na época que o programa X-Espírito era exibido também. Entre 1980 até 1986, 1987, a Televisa chegou a reprisar Chaves e Chapolin. Mas não era uma reprise a nível nacional, não era para todo o México. Foram reprises regionais. É como se fosse, por exemplo, a Globo decidir reprisar uma novela apenas em uma afiliada, em uma região. Então essas reprises acabam não contando porque é apenas uma parcela limitada do México, acho que se não me falha a memória foi Guadalajara, não lembro, teve acesso a essas reprises nos anos 80. A nível regional, não foi para todo o país, então acaba não contando. E ela não reprisava a nível nacional porque não havia necessidade de reprise. Semanalmente, a cada segunda-feira, até 1995, havia programas inéditos de X-Espírito, então não tinha necessidade de reprise. Só depois que o programa X-Espírito acabou foi que talvez eles tenham notado a necessidade de manter X-Espírito no ar e aí começaram a reprisar. Finalzinho de 99, uns 4 ou 5 anos depois que X-Espírito saiu do ar. Sim, foi injustiçado, é injustiçado, mas a culpa não é dele. Raul Padilha é um puta ator com uma vasta carreira no teatro, televisão, cinema, mas em X-Espírito ele ficou limitado a ser um substituto do Ramon. Então a culpa dele ser injustiçado eu atribuo mais a X-Espírito, que não escreveu coisas que poderiam ter sido boas pro Raul, pro Jaiminho, Sei lá, botando ele pra ir pra Tangamandap, dava pra fazer tanta coisa interessante, mas ele só botou ele pra ser um Seu Madruga. Eu posso te dar várias teorias que eu tenho, mas nenhuma comprovada, só opinião sobre isso. A gente tem que voltar no tempo e lembrar que ela saiu do elenco em 1973 para dar à luz e depois para apresentar um programa na emissora concorrente. Depois de um ano e alguns desgostos nessa nova emissora que ela estava, ela se encontra com o X-Espírito e ele convida ela para um jantar e nesse jantar eles conversam sobre o retorno dela. Ela disse que voltaria se o nome dela voltasse a ser como um dos primeiros créditos, porque na abertura você vê que a ordem dos atores, como é apresentado, até 73 ela era a segunda, anunciava X-Espírito e depois anunciava ela. Ela era importantíssima pro elenco. Ela era a mocinha do Chapolin, ela era a Chiquinha, só que aí ela saiu e uma das condições para o retorno era que ela voltasse a ter o segundo crédito, apresentasse em segundo lugar, e que ela voltasse a ser a mocinha do Chapolin, e por aí vai. E X-Espírito concordou, disse que tudo bem, porque ele estava precisando dela de volta, porque X-Espírito tinha dito para Maria, em off, que estava planejando demitir o Carlos Villagrán e a Florinda, porque tinha descoberto que os dois estavam tendo um caso. Villagrán, na época, com a dona Silvia, estava tendo um caso extraconjugal com a Florinda nos bastidores e tal. E aí a Maria Antonieta aceitou voltar para o elenco. Foram para a Televisa assinar um acordo e um dos diretores da Televisa disse: não, você não vai voltar a ter seu segundo crédito. Na verdade, o seu crédito vai ser em último, porque você saiu porque quis e agora que está voltando o seu crédito, o seu nome vai para o último lugar do crédito. É por isso que ela nas aberturas sempre é anunciada em último lugar. Maria Antonieta de las Nieves como La Chilindrina. Então, foi mais ou menos por causa da sua saída. Conseguiu voltar a ter o destaque no Chapolin, porque X-Espírito disse que com a saída dela, a Florinda fez por onde merecer ser a mocinha do Chapolin. Então, depois do seu retorno, ela passou apenas a fazer participações especiais no Chapolin, consequentemente. Porque quando X-Espírito faleceu, ele deixou em seu testamento que os seus filhos é quem passam a ter os direitos dos seus personagens. Então, o filho dele está fazendo algo que está usando um personagem, está usando um produto que é seu por direito. Ele tem todo o direito de fazer. Não, ele teve um caso extraconjugal com ela. Carlos, naquela época, o Kiko, era casado com uma senhora chamada Silvia Salinas. Ele era casado com ela desde 1967. E então, quando ele teve um caso com a Florinda, ele teve um caso, ele casado. Ela foi a amante. E não foi uma coisa que durou muito tempo. Foi uma coisa passageira, rapidinho. E ele continuou casado com a dona Silvia até o final de 1978. O Kiko resolve abandonar o programa, ele chuta o pau da barraca e abandona tudo. Ele sai do programa, ele se separa da esposa, a dona Silvia, vai morar em outro país, passa a ter outra esposa, que é a dona Graciela, que é a sua segunda esposa. As pessoas costumam fantasiar, romantizar que teve uma grande disputa de amor entre o Kiko e o Chaves pela dona Florinda, mas nada disso aconteceu.
Kiko teve um caso breve, rápido com a Florinda, no começo. Mas com toda certeza, o X-Pirotadas, ele tem um prazo de validade. Ele já foi feito com a intenção de acabar algum dia, porque eu não vou durar para sempre, a minha saúde mental não vai durar para sempre. Se eu soubesse o quanto isso é estressante, esse perfil, porque graças a Deus tem muita gente boa, já fiz muita amizade aqui, mas aparece cada gente escrota pra falar besteira, pra me estressar. Já tive dermatite seborreica por causa disso, tanta coisa. Tenho o perfil ainda única e exclusivamente pelo meu carinho à obra e pelas vitórias, pelas conquistas que consegui através do perfil, né? Conhecer, ter mais contato com os atores, com a família dos atores, mas infelizmente isso um dia vai acabar. O cenário era precário, mas ele era aproveitado de outras produções, novelas, outros programas da Televisa. Dizer que o cenário era feito de papelão e isopor parece exagero, eu não creio que seja assim. Mas sim, algumas partes eram, sim. O principal usado naquela época é o que a gente conhece como chroma key, que é onde o ator grava num fundo todo azul por trás. Isso naquela época era uma coisa assim, nível Marvel, né? Era um efeito topíssimo. Quando tinham que gravar algo no chroma key, às vezes demorava muito, uma noite inteira, beirando a madrugada. Eles tinham que iluminar muito bem o cenário para as sombras não aparecerem. Por isso que a gente nota que a pessoa que está no chroma sai bem mais clara no vídeo. Só vou te responder porque eu não tenho certeza se eu já respondi nos outros, porque se eu soubesse você ia ter que procurar. Mas, rapaz, ele quebrou o braço quando ele foi fazer um show na Venezuela naquele ano. Foi fazer uma estripulia no palco e quebrou o braço. Seu Madruga e Dona Clotilde estão enterrados no Mausoleu del Ángel, lá no México, mesmo cemitério. O professor Girafales, o Jaiminho e o Godines, se não me falha a memória, eles foram cremados. Veja onde estão as cinzas dos que foram cremados, eu não sei decorado. O Roberto está no Panteão Francês, também no México. Todas essas informações de igrejas, crematório e tal, tem nas postagens quando eu falo sobre as mortes dele. Depois você procure ler. Foto eu não lembro de ter visto, mas no X-Pirotadas aqui no perfil eu já postei um trechinho assim de poucos segundos do enterro, né? Levando o caixão ao cemitério, mas é só isso. Depois procura nas postagens que tem. Chapolin esteve na vila em 3 ocasiões. A primeira em 1976, que é um episódio já conhecido pela gente. A segunda no começo de 1983 e a última em 1988. Inclusive, essa última versão, de 1988, possui uma dublagem inédita da Herbert Richards, feita em 2007 pelo elenco de dublagem do desenho animado. E o SBT tem isso guardado e nunca exibiu. Isso nunca foi dito em nenhum episódio. A informação que a gente tem foi dita pelo próprio Roberto no livro Diário do Chaves, né? E fala que ele era um garoto que tinha uma mãe, que deixava ele num orfanato enquanto ia trabalhar, e um dia ela parou de buscar ele e ele ficou lá. Aí ele resolve fugir desse orfanato e o primeiro canto que ele entra é na vila. E na casa de número 8 havia uma senhorinha que, por achar ele parecido com um de seus netos, resolveu criar ele. Mas infelizmente a senhorinha faleceu. Fazer shows não. Houve um convite, uma oportunidade em 92, mas foi na época que o Brasil estava passando por um processo político onde havia muitas manifestações de rua e tal, e eles não acharam seguro, então decidiram não vir. Você fala personagem ou ator? Porque se for ator, por exemplo, Angelines Fernandes chegou a participar de novelas nos anos 70 e tal. Agora, personagem, a Chiquinha chegou a participar da novela Preciosa, em 98. E aí ela participou como Chiquinha, como a personagem Chiquinha. E a Maria Antonieta de las Nieves participou também de outras novelas. Inclusive no canal TLN está reprisando uma delas, que é a novela Sonhos e Caramelos, que foi dublada em português, inclusive. Tirando a parte do espírito dele aí, que eu morro de medo de fantasma, ele já disse em entrevistas que ele decidiu não levar o Chaves para o cinema porque ele achava ridícula a ideia de adultos se vestindo de criança numa tela grande. Tem que ver aí a questão do ator também, não depende só de Chespirito. O Horácio, ele trabalhava muito por detrás das câmeras, ele era produtor executivo, ele escrevia roteiros para as revistinhas em quadrinhos do Chaves dos anos 70, era ele que ficava encarregado dos negócios, né, dos shows que o elenco fazia pela América Latina, então era ele que tinha que mexer com o dinheiro, que mexia com as negociações, ele não era ator. O Godinez foi um personagem tapa-buraco que deu certo. É só um, eu daria 2. O primeiro conselho eu falava, Roberto, querido, não deixa a Florinda se meter nos seus assuntos.
Tudo bem, vocês são um casal, eu entendo que como casal vocês deram super certo, mas dentro do estúdio, coloque ela no lugar dela e coloque-se você no seu lugar. Isso vai ser melhor para toda a equipe. O segundo conselho seria, Roberto, querido, chama uma equipezinha para fazer histórias com você, monta uma equipe de roteiristas, deixa eles serem criativos, você supervisiona, o que você não gosta você tira, mas deixa eles escreverem histórias para você. Você já acumula tantas funções no programa, diretor, ator e tal, que talvez você não tenha tempo para escrever roteiros e você vai se valer de muita regravação, e isso não vai ficar legal para sua história, isso vai manchar a sua genialidade. Mulher, até onde eu sei, nenhuma. Quando ele era vivo, ainda havia alguma relação, assim, superficial. Mas depois que ele faleceu, foram mais, assim, de tratar de negócios e tal. A relação deles atualmente é praticamente nula. Nenhuma. Sim, isso, inclusive, foi uma promessa que o Grupo... Se bem que eu nem chamo de promessa, eu chamo de ameaça. Foi uma ameaça que o Grupo X-Espírito fez, que iriam fazer prováveis remakes, continuação de séries. Eles vão explorar os personagens de X-Espírito. Não. Não. Também não. Tampouco. Você tá meio que trocando, confundindo as coisas. Quando o Kiko saiu com as brigas e tudo, o programa ainda durou mais 15 anos ou mais sem ele. O programa ou seja, o programa teve continuidade sem ele. E Chaves só parou de ser gravado por conta da idade avançada do Roberto. Então não haveria mais nenhuma possibilidade de haver continuidade. Ele gravou Chaves até onde ele poderia ter gravado. E há quem acha, né, que até excedeu um pouco desse tempo. Não, você deve entender que não existiu um cenário da vila. Chaves foi gravado por 20 anos. E cada episódio eles gravavam e um cenário era desmontado. Então, quase todas as vezes que montavam de novo, era praticamente um cenário novo. Então, o estúdio precisava ser usado para outros programas, novelas, então eles desmontavam a vila e quando montavam, às vezes, era outro cenário, outro material e outra vila. Vou deixar no próximo story um link para você acompanhar no perfil do X-Pirotadas no Facebook a evolução dos cenários que foram utilizados do Chaves de 1972 a 1991. Foi um trabalho que eu fiz que vale a pena ver. Pues mira, es que Chavo, traduciendo al portugués, sería algo como garoto, menino. Y en el doblaje eso sería difícil de poner en la boca, ¿sí? Chavo, garoto. Y Chaves es un apellido, como hay también en español, como Chávez, de Hugo Chávez, por ejemplo. Entonces, Chaves sería una mejor adaptación para el doblaje. Únicamente era la voz. No, si no me falla la memoria, incluso no recibía sueldo por eso, lo hacía gratis, por la amistad que tenía con Chespirito y su esposa Graciela. Nunca he gastado un solo centavo con eso, pero tampoco nunca he ganado nada con eso. Y no existe eso de foto inédita, son fotos de 30, 40 años. No, son fotos raras, digamos, y las consigo haciendo investigaciones por la internet. Ves otra, un seguidor me las envía por mensaje directo y les soy muchísimo agradecido por eso, pero no las compro. Muchas gracias, muy gentil. Tengo ya 32 años, voy a cumplir 33 si el coronavirus me lo permite en mayo. Y yo sé porque leo mucho, es mi pasatiempo. Gente que cree que no tengo vida social, pero tengo. Yo trabajo todos los días, soy maestro de niños, tengo mi vida social con mis amigos, mi vida amorosa. Chespirito nada más es un pasatiempo. Me gusta estudiar su vida y su obra. El Chanfle fue grabado más o menos en marzo del 78 y estrenó en enero del 79. Fue el último com Chespirito e também foi o primeiro com Chespirito. Nada mais. Não, isso não é verdade, isso está longe de ser verdade. Os dois, infelizmente, nunca trabalharam juntos, mas foi só isso. Porque um chegou para ficar no lugar do outro. A família do Ramon, já falei com eles fazem rir de uma sandice dessa. Isso nunca aconteceu. Cara, eu não lembro decorado, porque é tanta informação para recolher que alguns a gente nem acaba botando na lixeira. Mas eu vou botar no próximo story uma postagem que vai pro texto explicando um pouco melhor e o vídeo para quem não sabe o que é isso.
Pelo que o Edgar Vivar já disse em entrevistas, parece que sim, eles moravam perto, inclusive o Vivar dava carona pro Ramon, né, vez por outra. É uma coisa por aí, sim. E em duas ocasiões. A primeira em 1977, numa das partes do despejo do Seu Madruga, que ele tá vendo o álbum de fotografias, que é onde ele conta que a mãe da Chiquinha morreu no parto, e ela aparece para ajudar a cuidar da Chiquinha. Todo mundo já viu. A outra ocasião foi em 1981, quando o Ramon volta para a vila e a Dona Neve estava morando lá com a Chiquinha, né? Que a Chiquinha não ia morar sozinha na casa. Então os dois se encontram, se abraçam, tem toda uma cena emotiva, muito linda. Mulher, essa pergunta é dificilíssima, eu não saberia te responder. Chapolin, é lógico que eu queria ver a terceira parte dos Piratas, eu não posso morrer antes de ver. Agora, Chaves, criatura, qual o episódio perdido mundial do Chaves? Já sei. Chaves, quero ver o primeiro sketch. O sketch onde nasceu Chaves. O que o Roberto fala que o Seu Madruga era um vendedor de balões. E o primeiro na vila, gravado na vila de verdade. Gente, ai meu pai.